Sr. Presidente, Sr. Ministro, Srs. Deputados, eu invertia um bocadinho a ordem, começava pelo diálogo 5+5 e depois abordaria as questões do Conselho Europeu e sobre o diálogo 5+5 importava aqui termos em conta aquilo que é a origem desta iniciativa 5+5 e o diálogo, como aqui foi referido, que não tinha uma componente estritamente militar, mas tinha uma componente civil e de intervenção relativamente aos problemas. Aliás, na gênese do 5+5 são apontados parcerias no âmbito não só dos recursos naturais, do desenvolvimento estratégico, mas também no desenvolvimento de laços económicos e sociais. Portanto, há aqui uma intervenção no combate àquilo que é a imigração por esta via e o que nós verificamos é um desvirtuar deste caminho e uma forte componente daquilo que é a resposta no âmbito da defesa que, não, na nossa opinião, oferece sérias dúvidas quanto à resolução do problema. É evidente que a imigração e o combate à imigração, que é o tema que nos mais preocupa dos diferentes abordados, tem uma dimensão socioeconómica e, portanto, a pergunta é o que é que foi feito relativamente a esta vertente mais socioeconómica que resolva e que tome medidas para resolver o problema da imigração clandestina e ilegal. No fundo, o que é que foi feito a montante para resolver o drama humano que está subjacente àquilo que é a imigração. O Sr. Ministro, como deve imaginar, para o PCP e para qualquer pessoa que pense no assunto, não se resolve o problema da imigração ilegal com fragatas e helicópteros. Não é por aí que se resolve. Pode o Sr. Ministro encharcar o Mediterrâneo com fragatas e helicópteros, que não resolve o problema da imigração. Aliás, a tragédia recente em Lampedusa, as diferentes tragédias em Lampedusa são demonstrativas que a resposta militar ou a resposta de bloqueio de um muro que se pretende impor no Mediterrâneo relativamente à imigração ilegal, pura e simplesmente não resolve o problema, não trava o fluxo de imigrantes. E, portanto, exige uma intervenção que não está na esfera militar e está noutras componentes. E a pergunta é o que é que tem vindo a ser feito sobre esta matéria e perguntar, Sr. Ministro, se nós não devíamos assumir isso mesmo. Isto é, muitas vezes atira-se para a égide militar, não é? A resolução do problema da imigração ilegal, quando provavelmente não deveria estar sobre a égide militar a resolução deste problema. E, portanto, se não deveríamos assumir claramente essa estratégia do combate à imigração ilegal com uma outra intervenção, uma intervenção socioeconómica que resolva o problema a montante e não atire os problemas para a resposta militar. E é essa a questão que queríamos colocar relativamente à estratégia, ao diálogo 5+5. Dizer relativamente ao Conselho Europeu e relativamente aos diferentes eixos estratégicos que o Sr. Ministro aqui abordou, um dos eixos estratégicos abordados tem a ver com a indústria militar e a nossa pergunta é se o que tem sido feito no âmbito da indústria militar, perguntar o que é que tem vindo a ser feito nesse âmbito na defesa nacional, isto é, qual tem sido o reforço da indústria militar na defesa nacional e se esse reforço do eixo e da componente da indústria militar passa pela privatização de empresas em detrimento do setor e não a manutenção daquilo que são interesses estratégicos nacionais e a manutenção de uma forte componente pública nesta matéria. Relativamente ao outro tema abordado também no âmbito do Conselho Europeu, a questão do pool and sharing e o smart defense, traduzindo de uma forma grosseira a partilha de recursos entre os diferentes países da União Europeia. Essa pergunta relativamente a esta matéria é se esta partilha de recursos, primeiro, quais são os custos que esta partilha de recursos implicam para o nosso país, portanto, nos projetos em que Portugal está envolvido, qual é o custo inerente a essa mesma partilha. E uma segunda pergunta tem a ver com, o Sr. Ministro refere que há necessidade de um aprofundamento destas duas vertentes e perguntar se essas duas vertentes, o aprofundamento, se não conduz, inevitavelmente, à perda de capacidade das nossas próprias Forças Armadas e da nossa soberania, no fundo, a abdicação de alguns, daquilo que é o interesse nacional e da nossa capacidade das Forças Armadas em detrimento de outros que naturalmente têm outros interesses e outros objetivos estratégicos. E eram essas perguntas. Muito obrigado, Sr.